Sim, sim, estamos ao vivo, 18 de agosto de 2021, às 20 horas em ponto, para falar sobre como começar a investir em ações e hoje com uma convidada mais do que especial, minha amiga e cliente aqui da consultoria, Fernanda Galisteu. Hoje a gente vai falar sobre como começar a investir em ações, quais são por como que ela começou a investir em ações, por que ela começou a investir em ações, o que ela analisou, como que eu recomendo que você comece. Tá? A gente tem alguns objetivos na live de hoje, um público principal na live de hoje também. Eu vou falar um pouquinho sobre esse público antes de chamar a Fê, que eu vi que já mandou aqui uma solicitação para entrar ao vivaço comigo. Então assim, primeiro, público dessa live, tá? Todo mundo que queira saber mais sobre ações ou, né, ou que entendam que investir em ações pode ajudar sim a ganhar mais dinheiro e conquistar mais objetivos, tá? Esse é o nosso público da live de hoje. Objetivo principal: que vocês saiam da live conhecendo mais sobre o mercado de ações e que vocês saibam como começar a investir também. E o objetivo secundário é mostrar que dá para aprender a investir em ações de forma simples. Agora eu vou chamar aqui a Fê, rapidão, vamos lá aceitar a sua solicitação. Fê, bora lá. E pouco a Fê entra ao vivo aqui comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Vi que eu tô um pouquinho na descabeçada, agora sim. Quando coisa ele corta um pouco, né? Tava aparecendo até o teto aqui, melhorou. E aí, como você tá, Fê? Eu tô bem, ó, já vi gente linda entrando aqui, a Van, o Luca, o João. Ó, que da hora. Galera da onde? Tem gente da escola e a Van, que é a minha comadre, né? Ah, Ó, o legal, pessoal minha aí mãe que já acabou foi de meu entrar. aluno, vamos aprender desde cedo como que faz pra juntar dinheiro aí na vida, né? Isso aí, é isso aí. Aproveita, Fê, que você tá de óculos e eu tô sem, pus meu celular pra longe porque eu não vou enxergar os comentários, não. Eu vou lendo, eu vou lendo. Já recebi Tá uns aqui, ó, tá saudades aqui. aqui, ó. Também tô, João. É do João? É, Já muito bem-vindo, João. Fer, eu não combinei isso com você, tá? tá. Já vou começar Me colocando quebrando na berlinda. isso aí, mas eu queria só que você se apresentasse, é mais Ah, tranquilo, falar claro. um pouquinho de Tá. você. Bom, então, para quem não me conhece aqui, eu sou Fernanda. É, Eu sou uma pessoa claramente do interior de São Paulo. Conheci o Lucas quando a gente trabalhou junto e Há 10 anos já. há 10 anos exatamente. E sempre me interessei por esse assunto, né? Eu sempre me interessei pelo assunto de economia de maneira geral, mas muito mais a questão da economia política, né? E nunca especificamente o dinheiro em si, né? E, e aí fui professora por 10 anos, inclusive eu tenho aqui alunos, ex-colegas assistindo, né? Ex-alunos também, né? E sou formada em ciências sociais, me formei em Londrina, e aí mudei para São Paulo para trabalhar. E aqui eu conheci muita gente legal e trabalhei também. Quando eu trabalhei com o Lucas, a gente trabalhou em uma faculdade e a gente era tutor de ensino à distância. E, e aí da sala de aula eu fui para coordenação, também já fui coordenadora pedagógica. E aí decidi sair da sala de aula para entender um pouco mais o que eu chamo, né, carinhosamente, de backstage da educação, que é toda a questão dos materiais didáticos, do que vem por trás, né, o que normalmente a gente não fica tão por dentro. Então hoje eu sou consultora pedagógica de uma metodologia, de um material que chama Geek, e eu tô amando, assim, é muito legal estar nesse lugar também. Sim, sim, acompanhei a tua trajetória. Por acaso, né, nesses últimos 10 anos, eu acompanhei tudo que você foi falando e falei, já lembro, 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 lembro. Alguns você E pensou, lembra o perrengue? lembro o perrengue, lembro dessa parte, vamos evitar. Exatamente. Mas eu lembro de tudo, sim. Puta, é muito bom ver o que você. Acho que eu nunca te falei isso, Fer. Olha só, falar ao vivo com plateia, hein? Olha É isso. muito, é muito bom ver o que você está alcançando, o que você alcançou.
Eu lembro de algumas situações, eu não vou entrar em detalhes, enfim, mas teve uma situação de uma dessas trocas que a gente conversou bastante e tal. E eu sei o quanto você se dedica no que você faz. E ver Obrigada. o quanto você está curtindo também onde você está e o que você está fazendo é animal. Eu fico feliz por você, de verdade. Sim, eu acho que isso também vai ser um pouco pauta, né, do nosso assunto aqui. Muito obrigada aí pelos elogios, porque eu sou uma pessoa muito racional. Eu coloco muita coisa no papel e isso me ajuda muito. E quando eu decidi mudar, né, sair da sala de aula para ir para um outro lugar da educação, foi por motivos racionais, de eu olhar aquele lugar que eu estava e pensar não tem como eu aprendi muito aqui, mas eu quero aprender outras coisas. E isso foi um Uhum. pensamento assim, racional mesmo, onde eu pensei o que que eu posso perder, o que que eu vou ganhar, como que vai ser essa troca, né? Todas as questões, e aí eu acabei colocando no papel e vi que era um caminho interessante e tô muito feliz pelas escolhas que eu fiz assim hoje. Eu realmente me sinto realizada com o que eu faço. Que demais, Fê, que demais mesmo. E a escolha de você começar a investir em ações também foi racional desse jeito? O Foi. porquê você começou? Foi a mesma coisa? Foi, porque eu olhava, né, tipo assim, o meu salário, salário de CLT, a gente sabe que principalmente, agora a gente tá vendo isso mais gritante, mas sempre foi assim, a gente olha e muitas vezes sobra mês no salário, né? A gente olhava e falava, tá, hoje eu sou nova, né? Sem zoeira, Lucas. Hoje eu sou nova, sou jovem, tenho vitalidade, quero trabalhar e tudo mais, mas Discutível a vitalidade ainda. é mesmo. Mas até quando eu pensava, até quando que eu vou ter tipo esse ânimo assim de realmente trabalhar muito para ganhar mais? Então, eu olhava e falava, em algum momento essa conta não vai fechar e eu sei, né, pela minha faculdade, por tudo que eu sempre estudei que historicamente a gente vai ter um problema aí com relação a quem paga a aposentadoria e quem recebe a aposentadoria. Então, mesmo que ela ainda exista quando eu for me aposentar, talvez ela não seja suficiente para os meus objetivos, talvez caia muito meu padrão de vida e eu não quero ser uma pessoa que trabalhe por necessidade até a morte. Então, eu até penso em continuar trabalhando por muito tempo, porque eu sou uma privilegiada de trabalhar com o que eu gosto, né? Mas eu acho que tem um limite aí da gente chegar e falar, tá, por necessidade, você tem que trabalhar o período completo. Agora, por prazer, você escolhe ali o que cabe mais no seu dia a dia e trabalho. Então, pensando nisso, uma das opções, inclusive o João, que acabou de entrar, outro João, que foi meu colega, que é meu colega até hoje de trabalho, mas eu conheci ele trabalhando na escola, ele já investia em ações e eu achava muito interessante as coisas que ele me contava, né? E aí, pensando nisso, eu falei, bom, é uma das opções. Quando você vai ver ali o que existe, o que te dá retorno, como que você consegue fazer pelo menos o seu dinheiro não perder muito poder de compra, né? Com a questão da inflação e tudo mais, eu falei, é uma opção. E aí, eu não sei se eu já falo isso nesse momento, Vou mas falar. é, eu sofri muito quando eu comecei a estudar sozinha. Muito. Porque eu lia, eu não entendia muita coisa, porque é um assunto. Eu não sei, né, se vocês que estão assistindo já começaram alguma vez na vida a estudar algo completamente novo. Algo que não faz. Não tem a menor ligação com a sua formação, não tem ligação com nada que você já fez. E quando eu comecei esse movimento, que para mim era tudo muito novo, eu não sabia onde buscar a informação correta, eu não sabia qual vídeo eu deveria assistir primeiro. E aí, às vezes, eu assistia um vídeo que já era um nível mais difícil e eu falava: não entendi nada, eu sou muito burra, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu não sei o que fazer. E aí eu procurei você. E aí eu falei: Lucas, eu preciso de ajuda. Como que você acha que eu devo fazer para isso, para eu conseguir esse meu objetivo, né? É, é um objetivo a longo prazo. Eu quero juntar dinheiro para o meu futuro, não é para eu mexer nisso logo, sabe? É algo que eu quero daqui a muito tempo, pensando realmente numa aposentadoria, né?
E aí a gente combinou uma consultoria, umas aulas, né, onde a gente conversasse e você fosse me dando esse caminho das pedras, que no começo foi essencial. Até hoje é muito bom, mas no começo eu não sabia o que pesquisar, sabe? Quando você não sabe o que colocar no buscador? Eu acho que é Caraca, isso, assim. eu lembro bem dessa. Aliás, eu lembro bem do início, mas não lembrava que você já tinha tentado estudar sobre ações. Essa parte eu não lembrava. Muito, há mais de ano, eu juro. Porque assim, o que existe muito de graça é renda fixa, né? Muita coisa sobre, ou também alguma coisa mais no sentido de como que você paga as suas dívidas. E eu, graças a Deus, privilegiadamente, não tenho dívidas. Então eu via muitos daqueles vídeos e falava, não tá falando o que eu quero ouvir, eu quero aprender do começo, um beabá, assim, de o que que eu preciso pesquisar para entender o básico, sabe? O que que eu preciso fazer? Eu preciso abrir uma conta? Eu preciso. Como é que é? Tipo, o meu banco que eu tenho hoje, eu consigo fazer investimento? Era assim, do zero. E eu me sentia muito burra. Eu falava, gente, eu sou muito burra, não pode ser. Tá, você sabe que não, né? Vamos começar que você tá ligado que não, mas eu entendi que para esse assunto, sim, você era muito novo para você. Era uma Inclusive, coisa como aqui, se. pedagogicamente, eu recomendo para todo mundo, uma vez na vida, começar a aprender alguma coisa que não tem nada a ver com o que você trabalhou, com o que você estudou. É assim, uma experiência incrível de superação mesmo, de você se sentir inteligente depois que você aprende alguma coisa. É animal, é animal. Ia falar exatamente isso, assim, se eu fosse aprender algo da área que você lecionou, enfim, o que você fez de faculdade, você já é mestre, não é? Não, ainda não. Não, tá, Eu mas sou que você especialista. fez especialização e tal. Então, assim, o que você estudou, eu tenho certeza que eu ia patinar demais, assim como a parte tecnológica do Bruno. Por exemplo, que outro dia eu tive que instalar um código no meu site, eu demorei 2 horas num sábado para instalar esse. Eu instalei. Fiquei muito feliz, mas eu demorei 2 horas para chegar, né? E tava passando Olimpíada, tava assistindo Olimpíada e colocando esse código no meu site. 2 horas deu certo, eu fiquei felizaço. Mas É, eu sei o que você está falando, é uma demora mesmo. superação, né? Uma superação animal. E Fer, deixa eu te perguntar, você lembra do começo, assim, quando você, é, é, cara, quando você foi começar a investir e tal, putz, que passo a passo que você seguiu, que a gente conversou, o que que você fez, assim, eu tenho alguns pontos aqui para falar, mas eu vou deixar fluir que a conversa está muito boa, então vamos seguindo. Beleza, eu acho que assim, um primeiro ponto muito importante para quem realmente quer aprender a investir, nunca fez nada, é ter a consciência de que eu realmente não sabia nada, nada, nada. Eu não tinha a menor ideia. E eu acho muito legal o tanto que hoje eu sei que eu ainda estou aprendendo muito, ainda tem muita coisa pela frente, eu ainda preciso aprender muita coisa, mas assim, já sei muitas vezes onde pesquisar, eu já sei muitas vezes o que eu tenho que olhar. E aí eu comecei, eu até fui resgatar um pouco as minhas anotações, né? Que eu anoto tudo sempre que a gente tem as nossas aulas. E aí eu lembrei quando a gente começou a falar de renda variável. Então, acho que a primeira coisa foi entender o que que era, né? Qual que é o conceito. Eu acho que tem muita gente que confunde com aposta, como se fosse assim, ah, eu vou investir na renda variável, eu vou jogar no bicho, sei lá, eu vou apostar alguma coisa. E não é isso, né? É um investimento racional, que você busca informações, informações racionais, informações até históricas, que tem a ver com o histórico daquela empresa por anos, para ver o que faz sentido. Mas o primeiro ponto para mim eu acho que é a questão de encontrar empresas que tinham relação com o que eu acredito. Esse foi o primeiro ponto Deixa que eu eu só um encontrei. passo atrás, Fê, Pode só ir. para. Não sei se todo mundo aqui tá na mesma página do que é uma ação. Tá? Aham. Quando você compra uma ação, você vira literalmente sócio ou sócia de uma empresa. Tá? Você comprou uma ação, a ação é a menor parte de uma empresa. Comprou uma ação, você se torna sócio. E aí você tem as formas de ganho e tal, que você pode ter cotação, dividendos, depois a gente vai falar sobre juros sobre capital próprio e tal, enfim, oscilação para cima, é uma renda variável, né? Mas só um passo atrás, quando você compra uma ação, você vira sócio de uma empresa. E aí o que você ia falar, você foi pesquisar empresas que tinham
um encaixe legal, um fit legal com você, né? E pode Exatamente. seguir. Exatamente. E é legal isso porque eu sou, né? Que eu sou dona da empresa. Vira e mexe, eu vejo uma empresa e falo, essa daí eu tenho um pedacinho dela, né? Então, eu acho que é legal isso, por isso é que tem que ter a ver com os seus valores. Então, por exemplo, eu sou educadora, eu me importo com o futuro, eu me importo com várias coisas, e eu sou cientista social. Então, a questão do trabalho justo para mim, ela é muito importante. Então eu entrei lá na B3, você me ensinou a entrar, que eu não sabia nem o que era, tipo, vamos começar do zero. Eu entrei lá na bolsa e vi quais eram as empresas que tinham lá, que eu poderia comprar. E eu fui listando essas empresas, eu listei aqui 31 empresas que Eu lembro. eu julgava interessante. Porque eu utilizava aquela marca ou aquele produto, né? Se eu utilizo, significa que de alguma forma faz sentido com a minha vida, ou porque ela tinha valores que me interessavam, valores enquanto filosofia mesmo, e não valores monetários, né? Então, eu via se tinha esses valores que me interessavam, e aí eu listei essas, e aí a gente fez uma seleção melhor, ó. Tem um amigo aqui me mandando no WhatsApp para eu mandar um salve para a caravana de Mairiporã. Ô, louco. Um salve para Mairiporã. Um salve É um para amigo? Mairiporã. É Foi onde a alguém que mora gente. lá É na. a Serra. É a Serra, É a né? É. Serra. Eu sei, eu Então, um sei. salve aí para a galera de Mairiporã. Vai pra E. quebrada de Mairiporã aí. Pois é, maravilhoso. Então, eu peguei aí junto com você, você me ajudou muito nisso. A gente fez uma. Fomos selecionando, né? A gente foi vendo essa faz sentido, como que tá essa, em termos mais de valores monetários. Então, o que que essa tem? E aí você me mostrou alguns sites, como o Fundamentos e o Fundamentei, onde eu Uhum. poderia buscar mais informações sobre aquela empresa. Então, tanto informações do histórico dela, né, o quanto que ela tinha sido, ela tinha, sei lá, De lucro, talvez? isso, de lucro, ou até o quanto que ela valia mais ou menos, né? E Receita, o essas preço das coisas assim. ações, a receita, as dívidas da empresa, essas questões técnicas, mas Uhum. também e eu não lembro qual deles que é agora, se é o Fundamentos ou Fundamentei, que tem Deixa eu ver. informações, por exemplo, sobre como que tá aquela empresa no Reclame Aqui. Então você vê se o produto, se ela está entregando realmente o que você acredita que ela deveria entregar. Como que aquela empresa é avaliada no Glassdoor, que é com relação a como que os funcionários daquela empresa avaliam o trabalho lá. E outras informações. Então, se aquela empresa tem alguma fundação relacionada à educação, isso também é importante para mim. E aí eu fui selecionando. Esse foi a parte mais teórica. Aí foi a parte O prática. site pessoal é o Ah, Fundamentos, tá? o Acabei de ver aqui. Fundamentos. É. Esse é o que dá as informações relacionadas a quanto que aquela empresa é avaliada, né? Tanto no Reclame Aqui, como também em outros lugares. E aí, a partir disso, eu fui para a parte prática. Então, vamos abrir uma conta em corretora, coisa que eu demorei um tempo. Deixa eu fazer um parênteses de um aprendizado que eu tive com você nesse processo. Que também É, você acha que eu nunca te falei. No Fundamentos, né? Eu já usava os dois sites, eu uso os dois sites para analisar as ações, para olhar as empresas, para entender assim o que faz sentido ou não. Só que essa parte, por exemplo, do Reclame Aqui e do Glassdoor, eu nunca tinha me atentado. E você fala assim, não, você falou, pô, mas como é que é a reclamação dos consumidores? Eu acho importante, lógico, mas nunca tinha analisado uma empresa usando esses critérios também. E sim. de como os funcionários lidam com a relação deles com a empresa. Né? Então foi um aprendizado que eu tive com você e que eu acho fantástico a tua visão, né, enquanto cientista social, olhar e falar assim, eu não sabia o que era o Glassdoor. Aí você falou, Uhum, pô, o Glassdoor é isso. Eu falei assim, pô, que animal. Cara, como é que eu não olhava isso antes? Então agora bora olhar. E olhar assim, de forma séria. Você está numa empresa, você vai olhar um setor, por exemplo, alimentação, bebidas. Cara, olha o setor, né? Olha as empresas que tem naquele setor e olha exatamente como é que é a relação de Reclame Aqui, ponto, né? Ou ponto dois, talvez, e um é como os funcionários, como as pessoas que estão é,
trabalhando sentem o clima dessa empresa. Isso é Sim, animal. Para você, não só em termos de bem-estar, mas até em termos de sustentabilidade da claro, própria empresa. claro. A empresa se manter valorizando quem está dentro, quem está trabalhando por ela, trabalhando com ela, por ela, enfim. Eu É uma realmente visão muito... acreditei na história de que a empresa era minha, sabe? Eu Mas não quero ter mas é sua. funcionários que trabalhem mal-humorado ou que estejam muito putos com essa Eu empresa, não quero sabe? reclamação trabalhista na Não minha quero empresa. reclamação trabalhista na minha empresa. Ó, o Flávio perguntou aqui uma coisa que eu acho bem legal, que ele falou assim, além de não saber nada, né, havia também um bloqueio mental. Ele perguntou se haviam bloqueios mentais que me impediam de investir. Eu acredito que sim, Flávia, porque eu acho que é isso mesmo que eu falei. Por isso é que eu até indiquei para que todo mundo um dia comece algum aprendizado que não tem nada a ver com o que você faz. Porque a primeira coisa que a gente pensa é: não sei nada sobre isso, sou burra. E o Lucas sabe que eu falava para ele que eu tinha uma limitação. Eu falava assim: ninguém consegue fazer tudo, as pessoas são limitadas mesmo, e a minha limitação é: eu não sei fazer um imposto de renda. Lembra? Sim, Eu falava, eu total. não sei e eu nunca vou aprender. Eu acho que eu nunca vou aprender isso. Então, eu acho que isso era um bloqueio mesmo, Flávio. E aí, quando a gente começou a trabalhar, fala aí, Lucas, hoje esse ano eu já fiz meu imposto de renda. Total, não, assim, é outra situação, é outra pessoa. Tem um livro aqui, não está aqui na minha mesa agora, mas que assim, você virou outro dia para mim, eu te indiquei esse livro, né? Eu já li esse livro anos atrás, eu te indiquei esse livro e você começou a ler. Aí você falou, Lucas, vamos lá pro capítulo tal, falar sobre tal coisa. Eu falei assim, peraí, deixa eu rever esse capítulo porque faz tempo que eu li. Você já Sim, estava manjando, já tinha umas dúvidas muito interessantes assim, da gente não só o que que é uma ação, eu vou virar sócia, o que que eu começo a olhar, não, assim, cara, o que que a gente começa a olhar de indicadores das finanças, o que a gente começa a olhar, eu tô vendo aqui um PL, a gente vai falar sobre PL, eu tô olhando aqui um PL alto, o que que é isso, é bom, é ruim, um PL baixo, é sempre bom, como é que a gente analisa isso? Então, já eram perguntas muito elaboradas, Outro dia, você até me pediu, falou assim, Lucas, vamos falar um pouquinho de renda fixa. Quero dar um passo atrás, quero falar de outros assuntos, porque talvez sendo a variável para você hoje, não que seja um assunto extremamente comum, mas ele é muito mais tranquilo de você lidar. É muito mais sossegado. é, eu sou nerd, né? Então, é isso, é Eu isso. sou nerd, eu preciso entender as coisas assim, né? E é o que eu sempre te falei, eu acho muito importante, né? Qualquer pessoa que já teve interesse por renda variável, por exemplo, sabe que você pode sim deixar o seu dinheiro na mão de alguém para fazer isso para você. Mas é muito mais interessante quando você faz isso com conhecimento. Aquela decisão que você toma, ela é pautada nos seus valores. De repente, se eu deixasse com alguém para cuidar do meu dinheiro, alguém não ia estar se importando com a qualidade de vida dos trabalhadores daquela empresa, entendeu? Porque para aquela pessoa aquilo não era um valor, mas para mim é. Então eu acho Sim, que faz muito sentido assim você estudar para ir melhorando o que você entende sobre aquilo e conseguir fazer da melhor forma possível, né? E aí é só isso aí, para porque... para pode falar. falar um Não? pouco, você perguntou como que eu comecei, né? Aí Sim, total. eu abri a conta nas corretoras e eu abri em duas corretoras e aí eu comecei a ver as questões, depois de eu estudar essas questões mais de valores humanos, né, valores filosóficos, eu fui para os valores monetários. Então, eu fui ver lá o preço sobre lucro, eu fui ver as informações, o que elas faziam sentido, claro, dentro de um contexto, né? Porque aí depois você até pode falar mais sobre a questão do preço sobre lucro. Não, não é porque aquele valor não é alto que aquela empresa está em queda, né? Às vezes ela está reinvestindo. Então, são questões que eu fui olhar que eram mais de números. Já cheguei no momento que a gente parou um pouquinho nesse momento, que era o momento de fazer conta. Que aí, vamos lembrar lá no começo que eu sou de ciências humanas. Então a conta não era um negócio simples para mim, mas a gente vai ultrapassar essa barreira também. Na última reunião a gente fez a continha lá, certa e tal, Ó, o bateu, né? Flávio
falando que como investidora eu sou dona dos meios de produção. Aí, ó, uma fala de cientista social. Sim, eu me sinto, é uma chance de eu ser dona dos meios de produção é sendo investidora, né, Flávio? É isso aí. Ô Fê, aproveitar que você falou do PL, só para explicar o que são essas siglas também, para não parecer que, pô, investir em ações é um negócio muito complexo e tal. Tem as suas questões, lógico, mas PL basicamente é o preço da ação sendo negociada nesse momento dividido pelo lucro por ação. Então, P é de preço e o L é de lucro. O que significa isso? Vamos supor que você comprou uma ação por R$ 30 e o lucro daquela ação naquele momento, naquele ano, de repente, foi de R$ 3, tá? O seu PL é 30 dividido por 3, é de 10. Resumindo, o que significa isso? É que, teoricamente, se a empresa distribuir todos os anos, assim, R$ 3 por ação por ano, você em 10 anos tem esse dinheiro de volta. Recebe esse dinheiro de volta do seu investimento. Então, o PL é o quanto você investiu, quanto tempo o seu investimento retorna para você. Tá? E aí o PL, por que a gente está falando de PL alto, PL baixo? Porque tem alguns PLs, teoricamente, quanto menor, melhor. Quanto menos anos você demorar para recuperar o teu investimento, melhor para você. Só que tem algumas empresas que estão reinvestindo, então elas não estão com um lucro tão alto. Elas têm uma receita boa, uma renda boa, só que elas têm gastos também um pouco mais altos, porque elas estão em fase de crescimento, elas estão em fase de tentar, de aumentar o tamanho, de crescer, de buscar novos mercados. E ela reinveste muito mais e lucra muito menos. Então vai ter um PL mais alto, mas não é necessariamente ruim, por isso que você precisa entender o contexto da empresa também que você está investindo. Porque esse reinvestimento pode ser muito melhor para você no futuro. Se o teu investimento é para futuro, não é uma aposta, como a Fico falou agora no começo da live, você não está investindo em ação para apostar, você está investindo em ação para se tornar sócio, proprietário, enfim, de uma empresa, uma parte dessa empresa. Quanto maior for essa empresa, mesmo que no longo prazo, melhor para você também. Então, o PL, né, esse indicador que a gente falou algumas vezes, é inclusive o principal, que as pessoas costumam usar mais nas análises, e ele representa um ponto bem importante, mas ele não é o único. É importante ter esse contexto geral, estudar, ler algumas coisas, entender como é que está o setor dessa empresa também, como é que é o PL da concorrência, como é que é o PL daquela outra empresa do lado, né, ela é maior ou menor, como é que é a média do mercado, até para você poder comparar se a empresa onde você está querendo investir se tornar sócia, se ela tem PLs parecidos com os concorrentes que ela dá do mercado. E não comparar com empresas que não têm nada a ver de outro setor. Aí você vai comparar banana com laranja, basicamente. É, isso foi uma coisa que você me ensinou também, que foi bem, bem importante, porque é um conhecimento, agora parece meio óbvio, mas não era. Que quando você vai comparar uma empresa, você tem que comparar de empresa do mesmo setor, né? Não adianta eu comparar uma empresa de energia com uma empresa de bebida. Sim. Então, eu preciso dessa informação. Então, são informações que você não encontra, assim, claro que se você já tem uma base, se você já tem uma ideia, você sabe como procurar, mas eu não sabia. Então, eu realmente precisava aí desse apoio para começar Uhum. e realmente foi muito importante. Hoje eu já penso até em diversificar, né? Eu já penso em ir para empresas de diversos setores, né? Inicialmente, o meu, o meu olhar era sobre o meu valor filosófico, continua sendo, mas hoje eu também coloco em pauta na hora de escolher em qual que eu vou investir, que sejam empresas de segmentos, de setores diferentes da economia, né? Sim, né? Isso é uma parte de valores e até não só valores, mas aquilo que você vive, né? Assim, se você é vegetariano, vegano, você vai investir numa empresa que trabalha com exploração animal, é a base dela, não faz nenhum sentido. Se você é contra o cigarro pelo motivo que for, não adianta você investir numa empresa que trabalha com esse tipo de mercado, né? Então, valores, assim, sem dúvida, é a primeira análise, é você olhar o que está perto de você e o que faz sentido para você também, mesmo que você não seja consumidora desse tipo de produto, né, que essa empresa, produto ou serviço que ela presta, né? E Sim. você olhar primeiro essa camada e depois ir para os próximos, porque se não, vamos lá, no longo prazo, também não vai fazer muito sentido você ter essas ações. Você vai investir em algo que você não acredita e essa empresa vai crescer, possivelmente, pode crescer, Sim. possivelmente. E aí, como Esperamos é que que sim, você né?
Esperamos que sim. Então, como é que você vai viver com isso depois? Se a empresa que você não acredita está crescendo pra caramba e você é dona dessa parte dessa empresa, Sim, né? com Então, certeza. Por enquanto, eu só tenho na minha carteira empresas que eu acredito, sabe? Empresas que fazem sentido com relação às minhas crenças pessoais, né? Aos valores que eu sigo. E aí, óbvio que na hora de decidir eu coloco outras coisas em pauta, mas isso a informação do dado em si é uma informação até que eu uso no meu trabalho, porque a empresa que eu trabalho, ela trabalha com dados também, né? Dados educacionais. E o dado em si, ele não diz nada. Você precisa analisar ele dentro daquele momento, daquela realidade, daquilo. Então, eu olho os números, mas dentro do que eles podem me dizer, né? Várias opções do que aqueles números podem me dizer. total. E Fer, tem outros indicadores que você usa ou o PL tipo, é o principal, assim, que a gente conversou e tal? De verdade, assim, o que que você olha hoje quando você vai analisar uma ação, uma empresa que você está pensando em investir? Eu olho o PL, eu olho as informações que são, por enquanto, ainda mais filosóficas mesmo, né? Que é o meu lugar de fala. E aí, por exemplo, coisas como liquidez, eu não acho tão importante, porque eu não quero liquidez agora, né? Não é uma informação que para mim vai ser importante, porque eu já tenho a minha reserva de emergência para liquidez se eu precisar, e aí eu quero algo para eu mexer daqui a muitos anos, né? No mínimo 15 anos. Então, para mim, liquidez não é uma informação importante. Tá. E aí, claro, a gente ainda tem um tempo aí para eu continuar sabendo como escolher. Por enquanto, eu faço aportes mensais e, e dentro de uma porcentagem do que eu ganho, né? Eu separo uma porcentagem no começo do mês e já mando para a corretora para fazer aquele investimento e, e vou fazendo isso. E aí o estudo vai me ajudar cada vez mais a escolher melhor as minhas ações, né? Total. E Fer, então aproveitar, falar só de outros dois indicadores que eu recomendo que as pessoas olhem também, tá? E vou falar sobre liquidez, o que que é a liquidez que a Fê comentou agora. Liquidez, basicamente, é a rapidez que você consegue transformar o seu investimento em dinheiro. Como assim? Se você tem investimento numa ação, ou numa poupança, ou num CDB, ou em algum outro produto de renda fixa, tesouro e tal, qual que é a liquidez, é a velocidade que você consegue transformar esse investimento em dinheiro de volta para você na sua conta, tá? Investimento em ações até tem uma liquidez razoável, tá? A liquidez é de 3 dias úteis. Você vendeu a ação hoje, você consegue em 3 dias úteis ter o dinheiro com você. Só que qual que é a grande questão de você vender a ação meio que né, na pressa para ter um dinheiro rápido? É que você pode pegar momento que a ação variou um pouco para baixo. E quando ela variou para baixo, as pessoas pensam assim, pô, perdi dinheiro. Na verdade, não. Se ela só variou para baixo, você teve uma desvalorização, só. Mas ela variou para baixo e você vende, aí sim você perdeu dinheiro. Porque você não tem a chance de recuperar de novo. De tentar essa recuperação. Não é garantida essa recuperação, mas você tem a chance, quando você ainda mantém a ação, de tentar essa recuperação. Então, liquidez basicamente é a velocidade de transformar dinheiro, né, transformar investimento em dinheiro. E a ação, embora tenha uma liquidez boa, não é recomendável que você mexa tanto, a não ser que você estude basicamente não só isso, mas fique muito tempo estudando e entenda, queira fazer algo como um trade um pouco mais rápido, né? E eu falei disso porque um dos indicadores que eu gosto bastante de usar é a liquidez corrente, só que é diferente da liquidez que a gente está falando de transformar dinheiro, transformar o investimento em dinheiro. A liquidez corrente que eu gosto de falar é o quanto a empresa ela tem de dinheiro disponível para pagar as contas dela no curto prazo. Então, como é que está o nível de endividamento dessa empresa também? Então, assim, liquidez corrente é o dinheiro que ela tem mais rápido para pagar as dívidas que ela tem mais de curto prazo, né? Então, isso é importante para você ver como é que está o caixa dessa empresa, como é que está a saúde financeira dessa empresa também. Se ela não está, de repente, com muito mais dívidas do que ela pode manter. Então, esse é um indicador que nesses sites, no Fundamentei, com certeza tem, no Fundamentos eu não lembro, mas esses indicadores eles estão prontos. E o mais legal desses sites é que assim, quando você vê um nome que você não conhece,
tem ali uma lupinha para você ver o que que significa. Talvez possa parecer latim nesse momento e tudo bem, né? Mas a hora que você começa a se familiarizar com os nomes, fica muito mais tranquilo. Ó, liquidez corrente, vai lá na lupinha, ele vai falar o que que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Pô, latim. Aí você pesquisa no Google, o que que é isso daí? Aí você começa a entender um pouco melhor. Ah, começa a pesquisar, pô, sabe que acima de um costuma ser mais interessante, mas em primeiro momento, talvez você tome alguns sustos, como a Fê falou. Né? Primeiro aprendizado, a gente acaba vendo termos que a gente não conhece e pode parecer meio diferente, mas se você entende que aquilo pode te ajudar, sim, a atingir mais objetivos, a ter um futuro mais tranquilo, esse estudo, esse susto inicial, ele vai passar e você vai acabar ficando mais familiarizado com isso também. Né? E um É, outro termo. é a liquidez corrente, que é assim o valor que a empresa gasta por mês, subtraído do valor dela. Qual que é aquele que eu vejo quanto que é o montante da empresa e o Hum, quanto que são os gastos anuais dela? Qual que é esse que a gente olha tá também, só que falando agora eu esqueci. lucro? Então, mas é o lucro só? É o patrimônio? Não Eu sei. acho que é o patrimônio. Eu acho que é. Patrimônio, né? Patrimônio É. líquido. Isso, é isso mesmo, Tá. patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o que a empresa tem de bens e direitos, o que que é da empresa, são os ativos, né? No termo contábil, o que que são os ativos, menos os passivos, que são Isso. as obrigações, são as contas, são, enfim, essas dívidas que a empresa tem. Essa é Então, o outra ativo, informação que eu olho também. lucro líquido, né? Não, desculpa, patrimônio líquido. Isso, Patrimônio isso, líquido. isso. Boa, boa. Esse é bem importante também. Esse é bem importante porque você começa a entender, de acordo com o preço da ação, né, quanto que essa empresa tem de patrimônio também disponível. Eu tenho ali uma ação que vale 30 e um patrimônio de, sabe, 25 por ação, está super valorizado. Então a pessoa está pagando R$ 30 em algo que vale 25 no mercado. Então precisa entender qual que é o contexto também de você pagar 30 em algo que nas informações financeiras, no balanço, né, da empresa, vale um pouquinho menos. Então, é um tema bem. Realmente, o patrimônio líquido é bem importante dar uma olhadinha, com certeza. E o último, que eu gosto de olhar bastante, são os dividendos. Você já começou a olhar isso também, Fer, o dividend Ainda yield? não, Não? porque eu tô pensando mais nesse momento que, assim, para mim, claro que é importante o que ela vai te retornar, Uhum. mas eu tô vendo mais a longo prazo. Então, e eu sei que eles só começam a pagar depois de um certo tempo de ação, né? E como eu tenho há pouco tempo, ainda não foi uma preocupação, sabe? Mas sim, preciso Olha, olhar. vou te falar que não tem tanto a ver assim com quanto você tem, quanto a ação está com você. Ah, é? Tem algumas ações, porque assim, vamos lá. Então é o seguinte, essa parte não é ensaiado não, tá? Apareceu agora. A gente não é tão bom ator assim para fingir que a gente ficou surpreso com a. É! É mesmo? Oxi. Não, a gente não é tão bom ator. É o seguinte, a ação, tá? Quando você, enfim, vai comprar uma ação, já tem uma data que se você tiver aquela ação no teu poder, né, ela for uma ação sua, você passa a ter direito a receber tais dividendos. Isso é divulgado. Tá? Não é nesses dois sites que eu falei, mas se você procurar agenda de dividendos, data de dividendos das empresas, vão aparecer pelo menos dois ou três que você pode ver. Quando que a empresa vai pagar e quando que você precisa estar com essa ação sendo sua. Tá? Então vamos supor que você comprou hoje uma ação dia 18 de agosto. E amanhã, essa empresa ela faz um anúncio que quem tiver essa ação no dia 20 vai ter direito a receber, sei lá, R$ 1 por ação no dia 27. E você tiver essa ação no teu poder no dia 20, você tem direito a receber esse dividendo no dia 27. Exato. Bom. Então você não precisa ter há muito tempo, é você ter a Hum, ação no momento em que o dividendo ele se torna seu por direito, vamos dizer assim. E mesmo que você venda a ação depois, como você tinha ação naquele dia, você já tem o direito de receber de qualquer jeito, bom. É, eu vou entrar né? nesse, é o meu próximo passo aí para entender um pouco mais. Boa, boa. O Então, só Flávio, falando desse. ah, Ah, o Flávio não, fez pode uma seguir. pergunta e eu acho que você que vai responder, porque eu não sei. É sobre conhecer o acionista majoritário, o corpo diretivo. Isso é importante?
Flávio é planejador financeiro também, Ah, e ele sempre tem umas perguntas muito, muito boas, cara. Ele é um cara. Ele deixa umas bolas quicando aqui que eu sei que não é sem querer que ele faz, ele é muito brother. Enfim, é importante sim. Na minha visão, é importante, tá? Você entender quem realmente tem poder de voto numa assembleia. Porque isso que você falou, Fê, da empresa ter os valores, ter ali a visão dos consumidores, a visão interna dos funcionários, são realmente métricas muito interessantes. Só que se por acaso o poder o corpo diretivo, o conselho mudar de mãos, isso pode mudar também do nada. sim. Né? Então, se você não estiver atento nisso, se você não estiver de olho nessa parte das notícias das empresas que você investe, isso pode mudar e você não estar de acordo com os teus valores mais. Não Uhum, estar de acordo com o que você acredita para aquela empresa também. Que sim. pode ser que você tenha ali na mudança, né, pessoas que sejam até melhor qualificadas das que estavam antes ali. Mas pode ser que não. Pode ser que venham pessoas que você sabe que não tem histórico legal. Quando você pesquisa, você vê que passaram por empresas que você de repente não concorda tanto. Sim. Então, é importante sim saber é, é, quem realmente manda, né? Quem realmente toma as decisões na empresa no final do dia. É, não, faz muito sentido. Só eu sempre também abaixei um pouco a régua da minha expectativa, e aí, para quem tá pensando em começar mesmo, né, nesse processo e não tem nenhum conhecimento, é entender que é um processo. E eu tô bem tranquila com esse processo, assim, sabe? Eu não trabalhando, tendo vida social, assim, vida social dentro da pandemia, né? É conseguir assistir uma série no final de semana. Mas trabalhando e tendo outras coisas para fazer, eu não consigo estudar o tanto que eu deveria esse assunto, né? Ou o tanto que eu gostaria. E aí eu entendo que eu vou fazendo um pouco de cada vez, sabe? Hoje eu não consigo fazer essa análise tão profunda. Então, eu tô, como eu falei, começando, é, e eu gosto muito de conhecer cada vez mais as coisas e me informar sobre tudo que eu puder sobre aquilo que eu tô investindo, no caso, né? Então, com certeza é um ponto muito importante que às vezes a empresa é muito boa, mas se tem uma pessoa ruim no poder, né? Realmente é um Não ponto faz legal. mais sentido, né? Não É, faz mais sentido. sim, Total. sim. Total. E aí, só fechando essa parte dos dividendos aqui, um indicador que eu gosto bastante de olhar, mas isso tem mais a ver com o momento em que a pessoa já está começando a receber, a querer usar o dinheiro, né, que está recebendo de dividendos para pagar as contas, no momento que ela já está desacelerando o ritmo, já está de repente numa aposentadoria, ou está buscando algo assim, um pouco mais tranquilo. Você pode usar, lógico, antes para reinvestir, né? Então, pô, a Fê está investindo em empresas buscando crescimento. Mas se ela recebe um dividendo hoje, ela consegue reinvestir esse dividendo e aumentar o patrimônio dela. Uhum. Dividendo, só para resumir, é uma parte do lucro da empresa. Então, a empresa ela tem ali o lucro, ela distribui uma parte do lucro através dos dividendos e uma parte da receita através dos juros sobre capital próprio. Tá? A diferença entre os dois é uma questão muito mais de estratégia tributária, de pagar mais ou menos impostos, não precisa se preocupar com grandes detalhes. Tá? Então, dividendo é uma parte do lucro, juros sobre capital próprio, parte da receita. E o dividend yield, que é um termo, é uma sigla em inglês aqui, ela é o quanto a empresa distribuiu de dividendos ou naquele trimestre, naquele ano, dividido pelo preço da ação naquele momento também. Então, quanto maior for esse percentual, quanto maior for essa distribuição, melhor é para você também como acionista. Claro que assim, não é uma regra, né? Quanto maior, melhor. Só que pensa que se você pode pegar essa grana e reinvestir, você consegue dar um destino melhor para essa grana, um destino diferente para essa grana também. Se você quiser comprar mais ações dessa empresa, você compra. Se você quiser investir numa renda fixa, você compra. Se você quiser investir numa ação de uma outra empresa, num fundo imobiliário, você vai lá e investe. Né? Então, tendo acesso a esse dinheiro com mais rapidez através dos dividendos, você consegue fazer novos investimentos também. Então, por isso que é um ponto que, se você está pensando em investir em ações, dá uma olhadinha também no dividend yield, tá? Que é essa sigla do quanto a empresa distribuiu dividido pelo valor da ação dela. Sim. Sim. Fer, você estava falando agora há pouco, né, de como você começou a investir também em ações, né? E você falou, pô, abrir uma conta em corretora. Foi uma corretora ou foram duas? Eu não lembro Foram mais. duas.
Foram duas, né? Uhum. Então, ponto importante, para investir em ações precisa ter ou pelo menos uma conta numa corretora e uma conta num banco, eu vou chamar assim, banco formato tradicional, mas não precisa ser um banco tradicional, né? Um banco dos mais comerciais, pode ser um banco digital, inclusive, tá? Você precisa ter essas duas contas, pelo menos, uma conta na corretora, com certeza, e uma conta corrente para quê? Para poder mandar o dinheiro dessa conta para a conta da corretora. E Tá? aí já adianto que é muito simples abrir conta em corretora. Eu dei uma enrolada quando a gente começou, né? Fiquei enrolando umas semanas, mas é muito simples. Por cadastro, né? É, foi, realmente. Por, é o que você falou, por é uma coisa nova. Você falou assim, pô, como é que eu vou fazer, como é que eu vou abrir, como é que vai e tal. E é super simples. E mais, assim, para quem de repente é de uma época em que, sei lá, você tinha um pouco de receio de abrir conta em corretora, não tem taxa nenhuma para você abrir conta, não tem taxa nenhuma de manutenção, ela é uma ponte entre você e outros tipos de investimento. Então, assim, você não tem o risco da corretora, a não ser que você deixe o dinheiro na conta da corretora paradão sem investir em nada. Aí Uhum. o teu risco é a corretora. Caso contrário, deixou o dinheiro lá e foi investir, a corretora é só a ponte entre você e esses investimentos que você está buscando. Ações, tesouro direto, algumas têm CDBs, inclusive, fundos, LCIs, LCAs, debêntures, uma série de tipos de investimento, e a corretora só faz esse intermédio entre vocês dois. Não é algo para você se preocupar, não é um bicho de sete cabeças, você não tem um custo, a não ser alguns tipos de investimento tem custo sim, mas de manutenção quando você faz o investimento E é aí a gente diferente. pesquisou para ver qual que era que tinha o menor, né? Para realmente Sim. colocar em alguma que cobrasse menos pelo que eu ia fazer ali. Cobrasse menos e que a própria corretora, como as corretoras hoje têm já tamanhos, né, um pouco maiores, corretoras também que você que se identificasse com a corretora em si, porque tem algumas que você vai investir, você pode investir na corretora do teu banco. Você tem uma conta num banco comercial tradicional, desses bancos que anunciam em TV o tempo inteiro, você tem a corretora do teu banco ali. Tem a facilidade de você pegar, o dinheiro está na tua conta, você transfere para a corretora ou de repente já investe direto. Você investe no que você quer e o banco automaticamente já debita o dinheiro da tua conta e vai lá para a corretora e investe tranquilo. Só que será que essa corretora do teu banco, ela tem ali um tratamento com os clientes, um atendimento legal com os clientes e tal? Que tipo de atenção ela dá? Enfim, no que ela também investe, corretoras também investem, patrocinam. A gente vê agora nas Olimpíadas uma das corretoras, se não me engano, patrocinando atletas, e eu vi outro dia essa mesma corretora numa corrida de Stock Car patrocinando. Então, assim, são corretoras, as corretoras acabam fazendo seus próprios investimentos. Se você está de acordo com esses investimentos também, então não é só olhar os valores da empresa, tem os valores da corretora, embora seja um intermediário, né, seja uma intermediária entre você e esses investimentos. Sim. Muito bom, Fer. Fer, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem algum ponto que eu não te perguntei ainda, que a gente falou aqui, que você queira falar, Tem um ponto para a que eu gente... quero falar, que eu acho que é muito Boa. importante, né, para quem realmente está pensando nisso. Eu não sou rica, eu nunca fui rica. Às vezes as pessoas pensam que investir em ações é coisa para gente rica, e não é. Tudo depende das suas prioridades. É claro que não estamos falando aqui de pessoas que estão em situação, de desigualdade social. Individual. Não estou Exato. falando desse tipo de coisa, mas a partir do momento que você tem um salário e que você coloca algumas prioridades, é, eu acho que é isso, assim. Eu sou uma pessoa que, para mim, a minha prioridade é pensar no meu futuro. Eu quero ter tranquilidade. Eu não quero ter que trabalhar igual uma louca, sabe? Igual a gente vê aí, um monte de gente que tem idade para estar em casa já descansando e ainda está no mercado de trabalho desnecessariamente, porque uma coisa eu quero trabalhar por hobby, né? E outra coisa Uhum. eu preciso trabalhar para pagar as minhas contas. Eu não quero, depois dos meus 60 anos, ter que trabalhar para pagar as minhas Tá contas. chegando. Tá Tá chegando. chegando. Não posso falar esse tipo de coisa aqui. Eu Você não não vou pode falar o que você utilizar pensou. palavrões. Pode falar, Fer, eu tô dando essa permissão. Tá Não, chegando não o vou, 60. não vou atacar os seus ouvintes.
Mas eu acho que é isso, assim, entender que é tudo uma questão de prioridade, sabe? Tem gente que prioridade é comprar bolsa e sapato. A minha prioridade é pensar no meu futuro. Tem gente que a prioridade é tunar o carro. A minha é pensar na minha aposentadoria. Então, o que eu investiria, de repente, é besta, mas às vezes se você faz uma boa compra de mercado e não gasta no iFood aquele mês, você consegue fazer o investimento. Hoje tem muitos vídeos na internet que você vê de pessoas que falam de investimento que elas ensinam você a investir R$ 100 por mês, R$ 50 por mês. Então, eu acho que esse era um ponto muito importante que eu queria falar, que investimento não é coisa de rico, assim, sabe? Não precisa ser milionário para começar a investir. Eu já tenho Total. parte em muitas empresas. Boa, Fer. E olha, eu vou aproveitar de novo. A gente não combina esses ganchos, mas tem um gancho que você me deixou agora que eu não posso deixar de aproveitar. Se for de vídeos na internet sobre começar a investir com pouco dinheiro, tem vídeo aqui nesse Instagram, se você está vendo no YouTube, nesse YouTube ou no meu Facebook, sobre começar a investir com R$ 100. Com Como certeza. começar a investir em ações já está aqui também. Como determinar teus objetivos, porque assim, não adianta você começar a investir se você não souber onde você quer chegar. O melhor, eu ouço direto, Fer, essa pergunta, qual que é o melhor investimento? E não tem o melhor investimento. O investimento mais adequado para o perfil do teu objetivo. Sim, É isso que você vai buscar. E se você não sabe qual que é o teu objetivo, você vai entrar em vários caminhos diferentes e vai começar a entrar e sair e começar a ter prejuízo com isso. sim. Depois você vai falar que a ação não é bom, que a ação não é para você, que a ação é tipo Las Vegas, é cassino. Não Uhum. é. Não é, dá para você investir de uma forma que você tenha sim bons resultados, mas sabendo o prazo que você vai colher esses resultados também. E aí eu vou pegar aqui um gancho do Flávio também, que o Flávio está ajudando muito a gente aqui. Que ele está falando aqui que a vida acontece hoje e também amanhã. Porque é isso. Quando a gente começou a falar sobre investimentos, isso foi o ano passado, não foi? A gente começou a Foi falar no sobre isso no ano finalzinho, passado. O finalzinho do que ano que passado. acontecia pessoalmente na minha vida? Eu estava em um emprego, eu ganhava uma quantidade de dinheiro, porque estou falando isso porque assim, às vezes a pessoa não pega, não senta e não faz as contas no papel, porque ela tem medo de ver que ela gasta mais do que ela ganha. Eu sei porque você já fez uma live sobre isso, sobre a nossa família, o quanto que a nossa família influencia no nosso investimento ou não, o que a gente faz com o nosso dinheiro ou não. E como a minha família sempre foi muito gastona, a minha família só viveu hoje, eles não pensaram no futuro, eu não consigo ser assim. Eu olho e falo, eu não quero viver, eu não quero depender de trabalho só quando eu chegar na melhor idade, né? Então, eu acho que Lucas, Eu eu tô acho pedindo, que né? é, eu acho que é assim, é legal a gente olhar e tem que colocar no papel sim, porque foi colocando no papel, lembra que eu falei com você? Eu coloquei no papel. Quais são os meus objetivos materiais? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Quando eu olhei para aquilo e vi quanto eu ganhava, eu falei, essa conta não fecha. Então alguma Falei, coisa fodeu, essa conta fodeu. não fecha. Agora, o É. que que tem que acontecer? Eu tenho que mudar de emprego, eu tenho que encontrar alguma forma de ter uma renda extra. O que vai acontecer para eu conquistar esses meus objetivos? Isso Sim. só aconteceu quando eu coloquei no papel. E as pessoas às vezes têm medo de colocar no papel porque elas não querem ter certeza de que elas gastam mais do que elas ganham. Então, quando você coloca e aí você prioriza. Então, por exemplo, eu ganho tanto, consegui um emprego onde eu ganhava melhor, só que mesmo assim eu coloco as minhas prioridades. Mas eu não deixo, como o Flávio falou, de viver o meu hoje. Eu tomo o meu café de qualidade, eu vejo as pessoas que eu posso, né? Minha família, por exemplo, eu como bem. Então, são as questões que a gente prioriza, só que eu tirei algumas outras coisas. Então, coisas que não são necessidade nesse momento, que não são essenciais, eu uso esse dinheiro para pensar no meu futuro. Então, acho que os dois pontos realmente são essenciais, o hoje e o amanhã. Hoje, amanhã, exato, porque não adianta você, de novo, só viver hoje, porque você só viver hoje, você, cara, como você colocou muito bem, Fê, você vai chegar no futuro precisando trabalhar. E não trabalhando porque você gosta, trabalhando porque você se sente bem naquele trabalho. Você vai trabalhar por necessidade.
Só que se você também só guarda pro amanhã, cara, você vai viver uma vida assim, com, sei lá, uma série de, como eu posso dizer, de sabores, talvez uma série de Restrições, né? restrições, de limitações, e quando você chegar no futuro, cara, você já não vai ter tanta vitalidade quanto você tem hoje para curtir, para aproveitar. Sim. Então, né, às vezes tem um momento de sacrifício mesmo, de você olhar e fazer uma escolha um pouco diferente. Eu costumo usar um exemplo, não sei se todo mundo aqui da época, enfim, que o Schumacher corria e que ele estava no auge dele e tal. O Michael Schumacher, não o filho dele que está na Fórmula 1 hoje. O Michael Schumacher, ele tinha uma estratégia, assim, antes de parar nos boxes e tal, 2 ou 3 voltas antes, ele dava voltas muito mais rápidas. Ele corria muito mais, ele forçava, ele pegava o carro dele nessas 2 ou 3 voltas antes e fazia assim, ele dava uma detonada, passava onde não precisava, ele corria mais, ele fazia voltas muito mais rápidas. Por quê? Ele sabia que o carro dele aguentava essas 2 ou 3 voltas mais rápidas. Se ele fosse assim a corrida inteira, o carro não chegava. Só que nessas 2 ou 3, ele conseguia. Ele ganhava uns centésimos, décimos de segundo, que eram suficientes para ele de repente passar alguém na pista, para ele conseguir chegar mais perto da pessoa ou abrir vantagem. Por que eu trouxe o Schumacher para essa live? Porque quando você faz um sacrifício por um determinado tempo, sabendo que no futuro o que você vai colher é muito mais tranquilo. Você faz ali, você sabe que são 2 ou 3 meses, semanas, anos, não sei, mas você faz aquela escolha diferente para chegar lá na frente com aquele objetivo cumprido, para ter a satisfação do hoje você conseguiu, mas do amanhã também você conseguiu. Sim, Você tem esse equilíbrio, não dá para fazer só uma coisa ou só outra. Isso sim, não é sustentável, falando nem agora nem no futuro, né? com certeza. Mas é isso, acho que esses pontos são importantes aí, acho que dá para aprender. Estou aqui à prova de que dá para aprender. Eu achava realmente que eu nunca ia entender nada sobre isso e hoje eu já consigo conversar sobre com pessoas que investem há mais tempo, né? É muito legal sentir Fê, essas evoluções. você participou de uma live por quase 1 hora, a gente já está fechando 1 hora aqui. Eu falei para você, acho que não vai dar 1 hora de live, a gente está fechando 1 hora daqui a pouco. Então, assim, sim, você aprendeu pra caramba, cara, e eu fico muito, muito feliz mesmo de estar fazendo parte desse aprendizado e de ver o quanto você fala com naturalidade do assunto. Eu vou te chamar mais vezes, Fê. Pode Vamos fazer chamar. mais Bora live. fazer mais live. É muito bom, Fê. Obrigadão, viu? Eu que Você tem um agradeço. recadinho final, um fechamento para o pessoal? Não? Então bora. Não, não, eu Esse- agradeço muito você, tudo isso que você tem feito por mim e a paciência que você tem. Acho que o recado é, gente, contratem o Lucas. Isso a gente também Obrigado. não combinou. Não combinamos mesmo. Mas obrigado. Obrigado Sim. pelo. Acho que eu tô mais vermelho agora do que eu já estava Ah, antes do começo da live. prova de que não foi combinado. Nem um pouco, nem um pouco. Obrigadão, Fê, por você ter aceitado o convite. Espero sim que a gente faça mais lives. A Fer, eu não fiz essa intro, mas a Fer é a minha, então, sexo, gênero feminino, a minha melhor amiga. Né? Então, cara, a gente deixou de falar muita coisa aqui nessa live, muito palavrãozinho que a gente se zoou, porque senão ia sair muita baixaria. É Então, verdade. Não pessoal, é o é foco. verdade, não é o foco. Agora não, mas eu pensei em muita coisa, depois eu vou te falar. Deixa várias que valeu, Fer, de verdade. E, pessoal, obrigado para quem acompanhou. Tô vendo aqui minha mãe comentou, o Flávio comentou também. Obrigado, né, por você falar que é um ótimo professor, Flavião, valeu mesmo. Cara, ajuda demais nas lives. Ele tá, quando ele Muito. tá aqui participando, ele manda umas perguntas aqui que fala assim, olha, assim, cirúrgica dessas dúvidas. Eu Muito falo, bom mesmo. é muito brother. Fer, brigadão de novo. Daqui a pouco eu mando uma mensagem para você também, ver como é que foi a live para você, mas eu curti demais, com certeza. Eu também, gente. Obrigada, obrigada quem ficou aí até o final. Valeu, gente. Um Obrigadão, boa beijo. noite e fui. Boa Valeu. noite.